Olha, o Valu ali curtiu bastante ali as dicas, principalmente que tem no Santé, né? Aí recebi no zap agora que ontem um menino perguntou pro pai que estava com a camisa de um time de São Paulo que é verde. Ô pai, quem foi pra final? Ele falou, cala a boca, Júnior! Grande Boca Juniors, hein, Du? Impressionante, impressionante. Abração pra você, eu seguro aqui as ondas aqui. Deu Boca Juniors, essa equipe. Ontem o Valu foi filósofo, né? O Valu foi um grande filósofo aqui ontem. Pegou e falou assim, gente, respeita, porque ali tem uma história danada de especial. Então vai para a 12ª final de Libertadores, buscando o 7º título e fez o impossível. O impossível, isso é histórico, tá, gente? Isso nunca tinha acontecido na história da Libertadores. Chegar à decisão da competição sem vencer nenhuma partida no mata-mata no tempo normal. O Boca só passou pelos pênaltis. E o Romero, hein? Que goleiro! Que tranquilidade que ele foi para essa decisão. E a gente vai falar bastante de Boca, de Fluminense, mas principalmente de Atlético, Cruzeiro, América. E a gente já vai começar essa edição dos Donos da Bola falando a respeito da rodada do final de semana. Lembrando que tem jogo do América e tem jogo também do Atlético. O Cruzeiro só no dia 14. E é claro que a gente vai falar aqui durante o programa. Amanda Buru está aqui com a gente, Alexandre Dolabella, Thiago Fernandes, Thiago Valu, da intertemporada do Cruzeiro. Zé Ricardo, o senhor não pode reclamar de tempo para trabalhar, hein? A gente espera um futebol diferente na próxima partida contra o Cuiabá. A gente quer ver mais entrega, né? Mas vamos falar da rodada do final de semana, que tem América enfrentando a equipe do Fortaleza e o Atlético pegando... Quem que o Atlético joga? Sumiu, quem foi? Coritiba. Poxa, pessoal, desculpa, fugiu mesmo aqui da minha cabeça quem que o Atlético ia enfrentar. Jogo difícil, jogo complicado, acompanhei. Atlético e América entram em campo neste final de semana pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Coelho encara o Fortaleza no Castelão. O Lion vem de uma decisão pela Copa Sul-Americana, já a equipe alviverde teve a semana livre para trabalhar e tenta agora uma arrancada para escapar da degola. O América precisa fazer em média 25 pontos daqui para frente para permanecer na Série A. O time comandado por Fabian Bustos não conta com Ale e Felipe Azevedo, que estão suspensos. O atacante Rodrigo Varanda segue no DM, Martínez e Iago Maidana retornam de suspensão e a principal dúvida fica por conta da presença do meia Benítez, que sofreu uma contratura muscular leve na coxa esquerda. Aliás, a disputa por uma vaga no meio entre Martínez, Benítez e Casares está cada vez maior, hein, professor? Gosto que entre bien Casares, que Benítez sea mejor de primer tiempo, que Martínez nos dé esa dinámica que no tienen ellos dos, por ejemplo. Entonces, hay que buscar en el trabajo día a día, toda la semana, las sociedades que nos hagan mejor equipo. Y entonces, Martínez ha jugado todos los juegos titular, Benítez está regresando, Casares hacía mucho tiempo que no jugaba, já está bien, se está poniendo bien, así que competência pura. O Atlético vive uma situação bem diferente. Com os bons resultados recentes, o time entrou de vez na briga por uma vaga para a Libertadores do próximo ano e pode inclusive terminar esta rodada na 5ª colocação. Falando sobre o time que enfrenta o Coxa, o técnico alvinegro teve 2 retornos nesta semana. O volante Otávio, que cumpriu suspensão contra o Inter, e o zagueiro Igor Rabelo, que se recuperou de lesão e vai brigar agora por uma vaga no time. Com relação ao último jogo, a única novidade na escalação deve ser a volta de Otávio no meio-campo. Na partida contra o Colorado, o Scolari optou por Edenilson. O que a massa espera para o domingão é mais uma vitória para manter o aproveitamento perfeito na Arena MRV. Estamos vindo de uma crescente, né? Estava na segunda página da tabela do Brasileiro, hoje já estamos na primeira página, já estamos brigando ali pelo G4, sabemos da crescente do time. Coincidentemente, logo depois da estreia da nossa arena, né? Então
que a gente use isso a nosso favor, um jogo em casa, para que a gente possa, lógico, respeitando a equipe do Curitiba, que tem suas pretensões no campeonato, mas buscar mais uma vitória para que a gente possa continuar subindo na tabela. O bicho vai pegar aí nessa rodada. Só deixa eu apresentar primeiro aqui a nossa equipe hoje, nossa arquibancada. Amanda Buru, muito obrigado mais uma vez. Prazer é meu. Satisfação sempre, viu? Sempre. Valuzão! Jovem. Como estamos? Bem demais. Jovem, bicho revoltado. Lembra? Você lembra dessa? Você lembra? Lembra dessa? Aqui, mas vamos começar então. A gente vai falar a respeito muito, mas muito mesmo a respeito dessa rodada. Mas antes eu tenho um recadinho aqui. Coloca na tela pra gente aqui a KTO. Gente, é pra curtir, pra se divertir com a maior de todas as responsabilidades. Aponte aí, olha lá, vai lá, busca o cupom, faz o cadastro e vai no cupom DONOSMG e garanta aí 20% aí nas primeiras movimentações, lembrando que o limite é até R$100. E outra coisa, acima de 18 anos. E mais uma coisinha importante, não vai gastar as responsabilidades de casa, é brincar, se divertir. O objetivo nosso e da KTO é fazer uma diversão. Vamos colocar aqui, vamos fazer uma múltipla aqui, pensando no Campeonato Brasileiro. Amanhã, dia 7, já tem Goiás e Bahia. Jogo complicado, jogo duro, jogo de duas equipes que estão ali naquela disputa ferrenha ali contra a zona de rebaixamento. E esse jogo tem uma atenção especial do Cruzeiro. Eu posso dizer isso, Valor? Que o cruzeirense vai estar de olho, vai estar acompanhando esse jogo aí? O que seria melhor para o Cruzeiro aí para não... Tranquilamente. Meu palpite é um palpite / desejo. Empate. Empate, já pensando nisso, né, Valor? Então o Valor colocou uma odd bem boa, hein? 3,14. Tiagão, Vasco da Gama e São Paulo. Mais uma vez, tá vendo, gente? Tudo tem uma interferência. Ah, mas vocês estão falando de outros jogos. Todos os jogos têm uma interferência em um jogo e outro, e nos nossos aqui em Minas Gerais. Thiago, Vasco e São Paulo, que também tem interferência, né, Thiagão? Tem interferência, especialmente pelo Vasco, que está nessa luta contra o rebaixamento. Mas eu acho que nesse jogo, infelizmente, o Vasco vai ganhar. Porque seria bom se desse um empate ao São Paulo, principalmente pela luta do Cruzeiro, mas para mim dá Vasco. Beleza. Amanda, olha só, olha como que tá essa sequência, hein? E a gente pensa, estamos pensando sempre em jogos aí, lembrando de América e também de Cruzeiro. Mais um jogo que pode ter reflexo. Corinthians e Flamengo, Amanda. Por mais que não... É desejo, vai no desejo ou no que você acredita? Um pouquinho de cada coisa, né? Acho que para o Cruzeiro talvez fosse interessante a vitória do Flamengo, entendendo que também vai encarar o Flamengo, mas, claro, vive hoje um outro momento diferente dentro da tabela do campeonato. E acho que o Flamengo tem muita coisa para mostrar ainda, para mim, dentro ainda da competição. Quem sabe pode ser contra o Corinthians, mesmo jogando fora de casa. Ô, Elton, esse é aquele jogo que muita gente torce para os dois perderem, né? É verdade. Então, para a KTO, tá dando o Flamengo como favorito, né? 2,14. A Amanda também foi no Flamengo, né? Isso. Foi no Flamengo o empate 3,14 e 3,10 para a vitória do Corinthians. Essa odd do Corinthians está muito boa, viu? Muito boa. Dolá, um joguinho fácil para você. Fluminense e Botafogo, o líder do Campeonato Brasileiro contra um finalista de Libertadores. É facílimo. Tá fácil, tá mole. Clássico, tranquilo, né? Tá mole esse aí. Eu vou confiar na recuperação do Botafogo. Eu também ia nessa, e a odd tá maravilhosa, hein? A ressaquinha do Fluminense aí, talvez. O foco já tá mais levinho, porque foi pra final. Vamos de Botafogo nessa aí. É a famosa perna bamba que o Fluminense tá, né? E a odd tá boa E a pra odd caramba, né, pô? maravilhosa. Eu acho que hoje a gente vai acertar tudo e vai ter churrasco. Do jeito que tá indo aqui. Amém. Internacional e Grêmio, eu não vou quebrar. Essa eu não vou quebrar. Vou acertar, vou cravar bonito. Porque Grenal nunca me decepciona. Posso colocar empate? Pode. Grenal não me decepciona nessa fase. Pode colocar aí R$5 só. Não vou ser gulosão. Aqui, ó, o André tá lembrando aqui pra gente, pra eu não esquecer o adversário do Atlético nunca mais. Ele tá falando, Elton, vai lá, porque você esqueceu que o Atlético ia jogar com o Curitiba, então faça uma múltipla aí, fechando com o Atlético. Então, Andrezão, vou te dar aquela moral, vai no áudio aí e fala o que vai dar. Atlético. Vai dar Atlético, 1,32 da Atlético. Vamos ver, aí eu vou pegar então, só pra gente acabar com isso, vamos fazer o América
O América empata com o Fortaleza. Fortaleza também tá com a cabecinha de perninha bamba. Então vamos colocar R$5. 5, só pra... Ai. KTO, me ajuda nessa aí. Dá um lucrinho aí de 6.736. Amanda, vai ter churrasco, viu? Se der tudo certinho. Vem no dia certo, então. Vai ter churrasco. Olha só, vamos falar agora do Atlético. 100% na Arena MRV. O Atlético recebe o Lanterna Curitiba. Galo é muito favorito? Ou dólar? Tem que se preocupar quando vem uma equipe que está nessa situação. E lembrando que no clássico Atletiba, o Curitiba foi lá e arrancou os 3 pontos do Atlético Paranaense. E para muitos, o Curitiba, mesmo jogando do Couto Pereira contra o Atlético, era a equipe ali que não ia gerar uma força maior no clássico e acabou complicando a vida do Atlético Paranaense. Dólar, dá para falar que é muito favorito, que tem a danada da obrigação, ou nem sempre a gente pode pregar essa palavra da obrigação? Qual que é o peso desse jogo pro Atlético? Boa tarde, Elton, amigos do estúdio de casa. O Atlético é muito favorito, sim, tem que encarar esse jogo assim, né? Tem que entender que é favorito, tem que jogar com esse favoritismo. E apesar da gente, né, o futebol ensina a gente a não empolgar demais nessa hora, não achar que tem resultado totalmente previsível, mas para o Atlético, considerando a situação do campeonato, considerando os objetivos do time, considerando o momento, o Atlético não pode negociar esses pontos aí com o Curitiba não, tem que fazer 3 pontos nesse jogo, vai jogar em casa, o Curitiba é o Lanterna, venceu o clássico igual você frisou bem, mas para o Atlético, considerando todos esses aspectos, não tem como pensar em outro resultado que não seja a vitória mesmo contra o Curitiba. É mais time, está vivendo um bom momento, o Filipão demorou bastante, mas conseguiu agora dar um rumo para o time, né? Vai ter que assumir esse favoritismo em campo também, né? Mandar no jogo, uma coisa que às vezes o modelo de jogo do Filipão não dialoga muito com essa ideia. Mas o Atlético não pode nem pensar em empatar ou perder essa partida, considerando tabela, considerando objetivo, considerando o que quer na competição e para manter a boa fase, porque depois vai pegar Palmeiras e vai pegar Cruzeiro, que são 2 jogos que aí entram vários fatores aí que dificultam muito. O Palmeiras vai precisar recuperar no campeonato depois. Briga pelo título, né? O Palmeiras acabou de ser desclassificado, vai precisar se recuperar no Brasileirão, depois vem um clássico que sempre entra o elemento do imponderável, né? Então não dá para o Atlético encarar essa partida de outra forma que não seja considerando que é favorito e jogando dessa forma. Ô Tiagão, você acha que o Atlético pode encontrar dificuldade com esse Curitiba? Principalmente, lembrando mais uma vez que esse Curitiba acabou de vencer um clássico contra o Atlético Paranaense. Elton, encontrar dificuldade pode encontrar contra qualquer time que jogue contra o Atlético. Se pegar um time de vaza, é possível que encontre dificuldade. A questão é, se o Atlético pensa em chegar a alguma coisa nessa temporada, e aí chegar a Libertadores, ele tem a obrigação de vencer o Curitiba, especialmente jogando dentro de sua casa. É um adversário bem mais frágil que o Atlético, é um time bem pior do que esse Atlético, um elenco bem abaixo. Então, se o Atlético pensa e ainda deseja chegar à Copa Libertadores da América, jogos como esse, ele tem que vencer. Não existe outro resultado, não existe negociar outro resultado, não existe aceitar outro resultado. Mas se o Atlético pensa de forma pequena e não pretende chegar à Libertadores, aí beleza, o empate está de bom tamanho. Mas pelo que eu tenho visto, o Atlético tem esse objetivo. Buscar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Buscar uma vaga, inclusive, na fase de grupos. Então, se o Galo quer chegar à fase de grupos da Libertadores, ele tem a obrigação de vencer o Curitiba. É um time bem mais frágil que o Atlético, ele joga em casa, diante de sua torcida, é o lanterna do campeonato. O Atlético precisa vencer essa partida. Ô Elton, só lembrando que o Atlético tinha a possibilidade de ontem, né? Se o Palmeiras passasse para a final, o campeonato já teria um G7 hoje, né? Sim. Então o Atlético já estaria na Libertadores, então perdeu também essa vaga, pelo menos temporariamente, né? A não ser que o Fluminense se sagre campeão da competição. Então, se o Atlético quer a Libertadores, precisa pontuar mais e ganhar posições na tabela. Verdade, muito bem lembrado essa questão aí da presença, da não presença do Palmeiras na final da Libertadores. O Valu, o Otávio voltando, você mexeria na zaga, o Gemerson à disposição, o time do Atlético, o Filipão não tem que fazer muitas mudanças, tem que manter esse time que ainda
não encantou, mas está conseguindo resultados. Boa tarde. Boa tarde para você, para os amigos telespectadores. Eu manteria e voltaria com o Otávio. Por mais que tecnicamente ele não seja um primor, mas passa, na minha opinião, pelo Otávio esses 11 ideais que o Filipão achou para fazer o jogo à maneira Felipão, a maneira que ele gosta de jogar, se tornou um time muito seguro. Acho o Atlético favorito, não muito favorito. Para mim, muito favorito seria o Coritiba enfrentando o Atlético de 2021. Aí eu diria, pelo menos, que seria muito favorito. E acho que o Atlético tem um recado importante do Coritiba, apesar de ser o clássico contra o Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense é um time bastante competitivo. Basta que a gente volte atrás um pouco aqui e relembre os confrontos do próprio Atlético contra o Atlético Paranaense na Libertadores desse ano. E mais um recado. Acho que dos jogos que o Atlético fez em sua casa até aqui, contra o Cuiabá, senti que o Atlético fez nada mais, nada menos do que a conta para vencer o jogo. Depois que esteve à frente o placar, no segundo tempo, ligou uma espécie de modo avião. Em algumas oportunidades, como foi a do jogo contra o Cuiabá, foi o suficiente para os 3 pontos. Mas o futebol, a gente sabe muito bem, ele costuma ser muito perigoso, então o ideal é que o time faça um pouco mais além da conta para continuar somando pontos dentro de sua casa. Amanda, eu queria saber de você o seguinte, o Filipão ele começou num período de sequência ruim, né? Foram 10 jogos aí sem conseguir a vitória, até conseguir a primeira vitória, e agora vem de uma sequência muito boa. O que você acha que mudou da filosofia ou do pensamento desses atletas, ou até se o Filipão deu uma recuada nas primeiras ideias que ele tinha? Boa tarde. Boa tarde, Elton. Boa tarde, meninos, amigos, pessoal de casa. Mas eu acho que precisa de um tempo de adaptação, né? Acho que o futebol ele requer isso também, os jogadores entender a forma no qual o Filipão costuma jogar ou costumava colocar suas equipes em campo. E teve esse tempo, né? Só que infelizmente para os atleticanos se custou pontos, né? Acabando fazendo o Atlético perdendo pontos. Vem numa toada muito legal. Acho que é a fase mesmo de entendimento, recuperando atletas, entendendo também que o Atlético faz para mim um jogo à parte, um campeonato à parte nesse momento, uma vez que o Botafogo agora está dando espaços para criar perspectivas melhores para dentro da competição. Acho que isso também traz competitividade para esses clubes que têm potencial e estão mais próximos do Botafogo. Acho que acaba ligando um sinalzinho de alerta, né? E encarar o Coritiba da forma que o Atlético vai encarar, né? Coritiba muito mal na competição, o Atlético conseguindo dar uma alavancada. Acho que é importante também, o Coritiba não vem com o Marcelino Moreno, que é um dos jogadores argentinos que costuma trazer um pouco mais de potencial para a equipe do Coritiba, ainda tendo muita dificuldade. Acho que isso tudo resume um momento mesmo do Atlético de ascensão e entendimento mesmo dos atletas com o treinador. Acho que isso é importante. Levou um tempinho, custou pontos, mas o Atlético agora vive um bom momento. Dola, mas ainda o que te incomoda quando você olha o Atlético em campo? O que você fala assim, falta algo? Porque para mim ainda ele não passa a confiança necessária para alcançar os objetivos, os jogos, para ter tranquilidade, para jogar pela qualidade que tem o elenco. O que quando você olha, você fala assim, ainda falta algo, esse time não está dando. O que você especificamente já identificou? Acho que entra um pouco no que a Amanda estava falando, né? O Filipão precisava de tempo para pôr as ideias dele em prática, justamente porque a escolha do Filipão é uma escolha que dá para se questionar, pelo que o trabalho que o Atlético vinha fazendo antes do Filipão. Foi um rompimento completo, né? O Atlético rompeu com uma ideia de jogo para trazer um treinador totalmente antagônico, né? Um treinador que joga de forma completamente diferente do Kudê. Então, quando o Atlético faz esse movimento no mercado, o time recua, o time piora. Teve uma queda de rendimento com o Filipão, porque precisava de um tempo para essa ideia do Filipão começar a ser melhor assimilada pelos jogadores. Isso hoje já acontece um pouco, né, mas ainda está num processo de maturação, né? A ideia do Filipão ainda está sendo implementada. E eu acho que a questão da confiança no time passa muito assim... Primeiro que o torcedor do Atlético, acho que se acostumou mais a ver times que jogam de forma ofensiva. Times que assumem protagonismo, times que querem sempre pressionar na frente e tal. E quando vê um time jogando com as linhas um pouco mais recuadas, dá aquela sensação de que assim, o time não está querendo ganhar. E não é exatamente o caso. São formas e formas de se buscar uma vitória. E acho que o Atlético ainda está um pouco desconfortável com essa ideia de jogar defensivamente, de jogar com as linhas recuadas.
tanto que a gente vê os adversários criando muitas oportunidades. Se a gente pegar o jogo de ontem, por exemplo, Boca e Palmeiras, Palmeiras e Boca, a gente viu o Boca jogando recuado, por exemplo, e dando pouquíssimas chances para o Palmeiras. Só no segundo tempo que o Palmeiras conseguiu criar um pouco mais. E o Boca também finalizou 2 vezes, né? E finalizou muito pouco. Então, assim, a gente ainda vê o adversário do Atlético, mesmo quando ele enfrenta equipes inferiores, que vai ser o caso do jogo desse fim de semana, essas equipes criando oportunidades e isso gera um estranhamento. Porque, poxa, se eu vou jogar defensivamente, eu não posso dar tantas oportunidades para o adversário. Quantas vezes o Everson está saindo de campo como um destaque? Sim. Então, acho que isso gera essa desconfiança ainda porque o trabalho está em fase de maturação. Precisa ainda melhorar tanto o sistema defensivo como as opções ofensivas que o Atlético tem, a forma de criar jogadas também, que muda muito, né? Você tem agora Paulinho e Pavon, principalmente, partindo com a bola muito de trás. Eles já saem, porque eles estão marcando lá atrás. Então, quando você vai contra-atacar, você tem que correr mais para frente, você tem que conseguir, o Hulk tem que conseguir segurar um pouco a bola para o pessoal chegar. Então, assim, são várias fases do jogo que o Atlético precisa ainda aprimorar para que o Filipão tire o melhor desses jogadores. Sabe o que eu acho que gera mais desconfiança? Você até citou isso, no caso. É a história do Atlético mesmo. Como o torcedor viu o time jogar. Em 2013, eu vou pegar só a história recente. 2012, 2013 era um time ofensivo. Sim. Era um Atlético que jogava para frente. Em 2014, com o Leverkusen, era um time ofensivo. Sim. E aí vou levar a dizer que essa fase boa durou pelo menos até 2016. Sempre times ofensivos. Sofriam muitos gols, mas faziam muitos gols. E aí o Atlético recupera o que o torcedor gosta de ver a partir de 2020. O torcedor do Atlético prefere 1000 vezes um trabalho do Sampaoli, que é extremamente, pelo menos na minha cabeça, extremamente vulnerável defensivamente, do que um trabalho do Luiz Felipe Scolari, que não é vulnerável defensivamente e é menos brilhante na hora de atacar. Você está querendo dizer que o atleticano prefere um 4-3 que um 1-0? Eu tenho certeza disso. O torcedor atleticano prefere muito mais da time cultura do então, assim, eu acho que ele vai sofrer... Desculpa, viu, Valônio? Não, fica à vontade. Eu acho que o Filipão vai sofrer resistência da torcida enquanto ele estiver no Atlético. Porque a forma de jogar do Luiz Felipe Scolari ela é completamente diferente do que o torcedor viu nos últimos anos. E o torcedor gosta disso. Eu particularmente, gosto de bons trabalhos, independentemente do que o treinador vai fazer. Sim. É óbvio, eu prefiro um jogo que seja 4-3 para eu assistir. Mas eu gosto de bons trabalhos independentemente do que o técnico faça ou do perfil dele. Hoje eu gosto do Luiz Felipe Scolari no Atlético. No início foi muito ruim, muito mal mesmo. Mas hoje eu acho que já é um trabalho razoável. Valuzão, você ia falar? Eu acho que é muito da preferência, como disse o Thiago, e eu particularmente, assim, eu não espero uma evolução muito maior do Atlético do que essa que a gente está vendo? Eu acho que o Filipão, pelo menos, aí é conceito de cada um e opinião. Para mim, agora, ele entrega exatamente o que eu esperava dele no Atlético. Um time seguro, um time que vai competir, um time que não vai criar mais de, talvez, 10, 8 oportunidades claríssimas, mas vai criar 5, 6 e pela qualidade dos jogadores que tem, vai guardar e vai colocar o adversário em maus lençóis. Ponto. É, pelo menos, a minha perspectiva com relação ao trabalho do Luiz Scolari. Só discordo um pouco dos amigos pelo seguinte: acho que demorou demais, sim, a detecção dele do que a equipe precisava e dos titulares. Até porque o jeito Scolari de comandar as suas equipes, com todo respeito ao campeoníssimo Luiz Felipe Scolari, ele não pede movimentos muito audaciosos, troca de posições. Então, até pela simplicidade que ele gosta de fazer as suas equipes funcionarem, eu acho que demorou muito a chegar no ponto que está agora. Olha, a gente vai continuar esse debate, porque isso aí rende muito e eu tenho uma coisinha para falar que vai dar uma mexida na cabeça da turma aqui. Quem trabalha com obras sabe que na hora do concreto a bola não pode chegar quadrada de jeito nenhum. Pode ser naquela reforma na sua casa ou no projeto gigante de construção civil. Já sabe, né? Precisou de concreto? Chama a Concrelagos. São 35 anos de história do melhor serviço de concretagem do Brasil. Os caras são referência, tem a frota mais nova do mercado, entrega rapidinha como você precisa e é aquela confiança que não dá para abrir mão quando o assunto é concreto. Você vai adorar isso aqui. A Concrelagos dá até 21 meses para você pagar. Isso mesmo, 21 meses e aquela tranquilidade que você só tem quando compra com a Concrelagos.
Tá vendo? Precisou de concreto? Chama a Concrelagos. 0800 033 1001 ou concrelagos.com.br. Só para amarrar essa situação que a gente discutiu aqui ainda do Atlético e do Filipão, o Dola chamou a atenção para a seguinte questão. O Everson tem sido muito exigido nas partidas do Atlético. E o Atlético tem o segundo melhor sistema defensivo da competição. Ou seja, as oportunidades seguem surgindo para o adversário, mas ainda a defesa se comporta muito bem. Ainda falta alguns ajustes, seria isso, Dola? Quando você faz essa análise e pensa que o Atlético tem um dos melhores sistemas defensivos do Campeonato Brasileiro atualmente, com poucos gols sofridos, são 19, né? É mais ou menos isso? Ainda faltam alguns ajustes? Dá para ainda acrescentar algo nesse sistema defensivo que venha ajudar o posse do Atlético pegar e avançar melhor? Assim, ajuste eu acho que sempre tem para ser feito, né? Só que aí a gente tem que ver duas coisas. Primeiro, como que o adversário está criando? O adversário cria também por mérito dele, muitas vezes. Então a gente também tem que entender um pouco isso, né? O adversário está jogando, está criando as oportunidades, querendo fazer o gol também, e o goleiro está lá para defender, né? Mas é claro que quando você tem uma proposta de jogo que é defensiva, que privilegia um bom posicionamento defensivo, a tendência é que você dê menos oportunidades para o adversário. E aí, se o goleiro ficar sempre sendo um destaque, você tem que ligar um alerta. E aí ver como que esse adversário está criando, né? Qual jogada que foi mérito do adversário, qual jogada que dava para ter feito alguma coisa melhor, e aí fazendo ajustes que eu acho que ainda continuam acontecendo. Eu concordo com o Valu que o Atlético demorou demais. Eu também critiquei bastante o trabalho do Filipão no início dele, porque realmente o time precisava dar uma resposta mais rápida do que deu. Mas é claro que ainda tem ajustes sendo feitos e também no processo criativo da equipe. Porque você passar a defender de uma outra forma, você passa a atacar de outra forma, isso gera um desconforto no atleta, porque os movimentos que já são meio automatizados ali dele, muda muito. Então agora o time tá rendendo melhor, a tendência é que continue evoluindo ainda nesses ajustes, não uma evolução, uma revolução, uma evolução. Agora então deixa eu mudar a chavinha, eu sempre gosto de falar isso pra gente pegar e dar uma organizada aqui nos pensamentos da turma. O Cruzeiro só volta a campo no dia 14 de outubro, sábado da semana que vem, e é o time da Série A que menos entrou em campo até aqui na temporada. Tem apenas 39 partidas. Amanda Buru, quero saber de você. Vamos lá. É vantagem ou desvantagem? O que dá pra gente entender quando assim, a gente pensar no futebol brasileiro, ter 39 partidas em outubro é quase que o sonho de muitos clubes. É uma temporada europeia que o Cruzeiro está vivendo, de poder ter 39 jogos até aqui. Em outubro, estamos em outubro e o Cruzeiro até aqui jogou 39 partidas. Amanda, vantagem ou desvantagem? Pois é, Elton, se pensarmos com relação aos treinadores e os jogadores, seria sim uma vantagem, né? A gente está pensando numa mudança de comissão técnica, que precisa de tempo para poder implantar o seu sistema, a forma que ele gosta de jogar. Tempo para isso ele está tendo, mas realmente a resposta do Cruzeiro é muito ruim, né? Pouco tem aproveitado esse tempo de pausa que realmente a gente tem visto nos jogos, principalmente nos jogos, né? Você ter tempo para trabalhar e fisicamente o Cruzeiro muito cansado. Muito. O Cruzeiro não entrega fisicamente aquilo que é esperado para equipes que têm tanto tempo de folga. Eu realmente acho que precisa encontrar um caminho que nos dá uma resposta melhor. Acho que o Cruzeiro, nesses 23 dias, vou colocar esses 23, que é a pausa entre o jogo do Fluminense com o jogo do América e agora do América para o Cuiabá. 23 dias de folga que teve o Cruzeiro para poder se planejar a maneira que quer daqui para frente, porque realmente o mês de outubro e de novembro vão ter vários jogos e não vão ter mais pausas dessa forma. Acho que o Cruzeiro precisava nos dar, principalmente fisicamente, um retorno melhor. A sensação que eu fico dos atletas que hoje estão, principalmente os titulares, tá? Entram em campo com aquela falta de disposição física.
não corresponde ao tempo que eles tiveram de preparação. Acho que sempre está deixando um pouquinho um passo atrás. Pouco competitivo? Pouco competitivo, um time apático, um time que já no primeiro tempo, fisicamente, você vê os jogadores já abrindo o bico, como se diz. Então, acho que para quem tem esses privilégios, como a equipe do Cruzeiro está tendo nessa temporada, a resposta tinha que ser melhor. Olha que curioso, as informações que a gente tenta buscar, né, nesse período que a gente não acompanha mais o treinamento, é que justamente é uma situação que tem incomodado o Zé Ricardo. Ele já analisou isso, que realmente a questão física do Cruzeiro está capengando. E vai usar justamente esse período para fazer isso, para tentar acrescentar algo na parte física do Cruzeiro. Valu, é algo que você já tinha notado também, percebido nos jogos do Cruzeiro, que às vezes essa parte física peca pelo lado cruzeirense? E como que você enxerga essa situação do Cruzeiro ter tido apenas, até aqui, né, 39 partidas, ser o clube da Série A com o menor número de jogos enfrentados ao longo do ano? Bom, essa questão 39 aí, até salvo engano as contas, 39 exclui até o amistoso contra o Red Bull Bragantino. Porque na conta com o Red Bull Bragantino seriam 40, e aí Cruzeiro e Vasco são as equipes que menos atuaram das equipes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Sim, eu já havia percebido essa questão. Basta a gente lembrar aquela equipe do começo do campeonato com o Pepa. Agora, tem uma questão muito importante que eu acho que tem que ser considerada. Tem jogadores que tecnicamente não corresponderam, nem precisa de ser dito aqui os nomes, o torcedor já está cansado de saber, que não corresponderam tecnicamente durante toda a temporada até aqui. Isso é fato. Mas também tem que ser colocado na conta da diretoria e do departamento de futebol. Esses atletas trabalharam com 3 técnicos diferentes e 3 profissionais, 3 técnicos adjuntos diferentes e ainda mais 3 preparadores físicos que, com certeza, eu não sou entendido, a Amanda tem total capacidade de falar isso, também profissional da educação física que isso faz muita diferença, porque cada um tem um organograma diferente para os atletas. Então, é importante que isso seja chamado a atenção e, apesar do tempo, o torcedor do Cruzeiro vai lembrar, cada vez que o Cruzeiro teve semanas cheias de trabalho, foram as semanas, coincidentemente, que o Cruzeiro parece que voltou mais arrastado dentro de campo. Então, também é preciso que se tenha esse cuidado para não achar que vai se resolver tudo nesse intervalo agora que o Zé Ricardo tem. Tem alguma explicação para isso, Dola? Essa chamada de atenção do Valu aqui me preocupou. Quando o Cruzeiro teve tempo para treinar, o time não rendeu. É difícil dizer uma explicação mesmo, né? Uma coisa que passa pela minha cabeça é que às vezes assim, tem times que reagem melhor quando começam a jogar mais. Né? Por quê? Porque também o psicológico conta muito. E às vezes a espera pelo jogo, ela é desgastante. Não no sentido físico, né? Fisicamente, inclusive, era para o Cruzeiro realmente estar rendendo mais, como já foi dito aqui pelos colegas. Só que muitas vezes quando você fica sem jogar, ainda mais numa fase ruim, como é a fase do Cruzeiro, isso acaba atrapalhando muito também a concentração, a semana fica pesada, o trabalho às vezes não desenvolve tão bem como poderia, porque o jogador está preocupado com a situação. Inclusive o Cruzeiro pode viver isso agora, porque a rodada vai começar no fim de semana, o Cruzeiro só joga na semana que vem, e dependendo dos resultados, a gente destacou aqui na hora de fazer os nossos palpites da KTO. O Cruzeiro pode jogar contra o Cuiabá com muita gente já na cola e o Z4 pertinho. Isso para o psicológico do time é muito complicado também, deixa o time com muito mais pressão e isso também atrapalha tanto o desenvolvimento do atleta como a situação da equipe como um todo. Na hora de jogar, aí a torcida às vezes já fica mais apreensiva também no estádio, quando joga em casa, enfim. É um outro lado que a gente tem, né? Que assim, a pausa é boa para o físico, mas para a cabeça às vezes não é tão boa assim. Ô Thiagão, quero te colocar nessa peleja aí. O Dola chamou atenção para os jogadores às vezes funcionam melhor quando tem sequências de jogos. É claro que muitos reclamam dessa sequência de jogos. É a cruz e a espada, né? O Cruzeiro vai ter uma sequência dia 14, me corrija se eu estiver errado, tá, gente? 14, 19 e 22. Cuiabá, Flamengo e Atlético. Isso pode ser benéfico ter essa sequência e mostrar um novo Cruzeiro? Para esse tempo todo que o Cruzeiro vai ter de treinamento. Tá? Então,
Para mim, tudo vai depender desse jogo contra o Cuiabá. Se for um bom jogo, aí essa sequência vai ser benéfica, sim, para mim, Elton. Sabe por quê? Porque hoje eu acho que falta muito mais confiança do que qualquer outra coisa quando eu vejo o Cruzeiro jogar. O time contra o América começa bem, faz o gol e aí sofre o empate e muda completamente a postura dentro de campo. Para mim, essa é uma questão anímica, não é uma questão tática, técnica. Até porque eu acho o elenco de bom para razoável para bom. É um elenco interessante para essa disputa de Série A do Campeonato Brasileiro. E aí eu tô com o Valorzinho numa situação, cara. Além de ter 3 treinadores distintos, Sim. 3 comissões completamente diferentes, eles têm perfis nada semelhantes. Nada semelhantes. O Paulo Pessolano não tem o mesmo perfil do Pepa e o Pepa não tem o mesmo perfil do Zé Ricardo. Mas são mais próximos, não? Eu não consigo enxergar proximidade. São perfis completamente distintos. Padrões e estilos de jogos completamente diferentes. Isso, pra mim, é o principal ponto para fazer com que, cara, como esse elenco vai se comportar? O próprio elenco não sabe. Os próprios jogadores não conseguem saber. Então, pra mim, o grande erro dessa gestão na temporada foi o excesso de trocas no comando técnico. Eu, admito, teria mantido o Pepa, como já disse em outras oportunidades. Se demitissem o Pepa, como demitiram, eu iria atrás de outro nome, não o Zé Ricardo. Tentaria algo mais próximo do que era o Pepa, o treinador anterior. Uma pena, a diretoria para mim errou nessa temporada. Toda vez que o Thiago falar isso, eu vou pegar e falar assim, é raro, mas eu concordo com ele. Eu também era do time ali, Pepa. Mas enfim, deixa eu dar um recadinho aqui. Outubro ou nada, a CNR aposta que preço igual você nunca viu. E o homem dos preços baixos tá aqui comigo, Rogerão. Satisfação mais uma vez. Essa dança é um sucesso danado, a gente vou te falar. Eu sempre paro viu? certinho, Certinho, ensaia. É porque eu ensaio. Tem feito sucesso. Boa Tem tarde, pessoal da promoção bancada. aí? Claro que tem. Olha, você que está nos assistindo, Outubro ou Nada CNR. Você está nesse momento de construir, de reformar, né, a sua casa, o seu apartamento, precisando fazer um reparo na sua casa ou na obra também. A gente aposta que preço igual você nunca viu. E se você ainda não conhece a CNR, venha nos conhecer, nos conceda o privilégio, confira as ofertas daqui que eu vou anunciar e assistam na loja. Que maravilha! A primeira oferta do dia, ó, é a telha Precon, a chuva tá chegando aí, ó, R$ 2,44 por 1,10, é uma telha de fibrocimento de R$ 65,00 por apenas R$ 49,90. Esta oferta à vista uma vez no cartão. A gente tá na Semana da Criança, quando eu era criança, o que eu já quebrei de telha daquela ali. Faço ideia, com pedrada, faz hein? ideia. Não, Faz o tanto que você era apanhou. subindo para buscar bola. Pois é, fazendo arte, aprontando, né? fazendo desse arte. jeito. Segue aí, A Rogério. próxima é o porcelanato Delta Touch Rústico Dallas Cement. Informação importante sobre esse produto, essa tecnologia Touch confere a esse produto maior coeficiente de atrito, melhor limpabilidade e um uso misto. Ele pode ser usado na sua casa tanto em áreas externas como em áreas externas cobertas ou descobertas e áreas internas também. O tamanho dele é 70 por 70, ele é um produto extra, retificado, né, esmaltado e com todos esses benefícios de R$ 62,00 por apenas R$ 49,90 em 10 vezes no cartão. Tem mais uma, né? Claro, para fechar, Isso. tem o piso, já é um piso em Cefra Ebb. É um piso 86 por 86, é o tamanho do produto, né? Extra, retificado, é um semigrês de R$ 45,90 por apenas R$ 36,90 em 10 vezes no cartão. É garantia sempre de preço baixo, da melhor Sempre. qualidade. Então não se esqueça, é outubro ou nada na CNR. CNR da Reforma Construção, BH, Nova Lima, Contagem, Betim e Varginha. Varginha, claro, é isso aí, um abraço, Terra viu? do ET, coisa Isso aí, do maravilhosa. bom café. Terra Um do abraço, Messi, só que é da Argentina, né, não? Terra, Um abraço, obrigado. É lá de Tchau, tchau. Varginha, o grande Messi. Ô, Rogerão, mas eu já fiz aqui. 4 minutinhos e a gente volta. Boa tarde, viu, gente? Boa tarde para vocês. Nessa sexta-feira maravilhosa, a gente já começa os trabalhos, aquele aquecimento maravilhoso para o final de semana. Que coisa boa. Eu tô aqui recebendo as mensagens de vocês no Band Zap, bombando como sempre. Sexta-feira bomba mais ainda. Eu acho que vocês ficam mais animados, mais empolgados. Aí a galera entra no assunto mesmo, é impressionante. Ó, Roberto Carvalho, a obrigação do Atlético vencer o Coritiba, não tem conversa, tem que vencer o Lanterna da competição. Roberto, não vai ser exatamente uma moleza muito grande, né? Porque o Coritiba, apesar de estar numa draga imensa, acabou surpreendendo o Atlético Paranaense no último jogo. Ok, que era um clássico, tudo pode acontecer,
Mas o Atlético Paranaense, que está muito bem, diga-se de passagem. E detalhe, gente, o Coritiba, apesar de ter a pior defesa do campeonato, são 53 gols sofridos até aqui, é um time que costuma fazer muitos gols, Thiago Fernandes, desfilando toda a sua elegância por aqui. Olha só que maravilha. Costuma fazer muitos gols jogando fora de casa, como visitante. Então o Atlético tem que ficar com os olhos bem abertos para não ser surpreendido pelo Coxa, ainda mais dentro da Arena MRV. Mas eu também acho, em termos de superioridade técnica, não tem nem comparação. O Atlético tem de fato que fazer a sua função, né, a sua missão, que é vencer o adversário, até porque pode, quem sabe, figurar no G6 ainda nessa rodada, chegando até a 5ª colocação, dependendo aí de outros resultados. Quem sabe os outros jogos também não favoreçam e vai ficar incrível para a equipe do Filipão. E o André Dias já passou da hora de tirar o Pavon do time, -1 em campo. Podia tentar o Zarate na vaga dele. Gente, o André tá cornetando o Pavon. Olha, se a gente pegar os números do Pavon e comparar com o que faz o Hulk, o Paulinho, por exemplo, o Pavon não chega nem perto, né, em números de gols e assistências. Mas se a gente olha o desempenho, a atividade, a função que ele exerce dentro de campo sem a bola, taticamente falando, ele é um jogador muito importante para o esquema do Filipão. Acaba que ele se sacrifica para jogar pelo time, pelo coletivo. Aquele famoso trabalho sujo, né? A parte assim mais complicada ficou para o Pavon. Na minha opinião, ele vem exercendo bem esse fator, viu, gente? Pelo menos para o que o Filipão pensa, parece que ele está satisfeito ali com o que o Pavon vem desempenhando dentro de campo. Tem mais, o Aloysio do Sion está dizendo que o Valu está viajando, o Sampaoli nunca mais e nem de graça, não quer saber de Sampaoli não. Olha só, será por quê, hein, gente? Logo o Sampaoli, tão legal assim. Um cara que é um profissional excelente, que sabe fazer uma gestão maravilhosa de grupo, de elenco. Eu não entendo por que vocês não querem o Sampaoli. Cara bom desse, poxa vida. Ramon Freitas, o Cruzeiro com tempo para treinar é um desespero. Sem tempo parece que tá com tempo. Poxa, Ramon, calma, Ramon. Não é assim também não, gente. Ó, realmente a gente tem, né, que afirmar que o Cruzeiro, quanto mais tempo teve para trabalhar, e você falava, não, agora vai ajustar, vai corrigir todos os erros, vai melhorar os fundamentos, finalização, esse problema aí no sistema ofensivo. Mas parecia que quanto mais tempo para treinar, mais as coisas ficavam ruins no fim nas contas, né? Quando chegava a hora ali do vamos ver. E por falar em hora de vamos ver, bora voltar pro estúdio. Ô, gente, eu precisei segurar a onda nas férias para vir aqui dar um recado. Oferta relâmpago de pneus Michelin. Pneu para caminhonete, pneu para SUV. Pneu liso, pneu borrachudo. Para caminhonetes, por exemplo, você que é apaixonado pelo modelo LTX Force, chegou seu momento. Pneu liso para Hilux, para L200 e Ranger por apenas R$ 1.089,90, mas no Pix. Gente, isso é preço imbatível. E o borrachudo? Para Hilux, SW4, L200, Ranger, por apenas R$ 1.219,90 no Pix. Eu tenho também um pneu borrachudo para Toro, está num preço, olha, esse aí, tá na tela, hein? Por apenas R$ 1.359,90 no Pix. Esses pneus são preços impressionantes. Temos relatos de clientes, mas é verdade isso que eu estou te dizendo, que rodaram até 120 mil quilômetros com esses pneus. 120 mil com a mesma segurança, durabilidade e a mesma garantia que Michelin tem para você. São os melhores do mercado. Agora a oferta para o pessoal da SUV. Atenção, pneu para Jeep Compass. Tem um Jeep Compass por apenas R$ 845 no Pix, gente. É barato demais. E o Primace 4? O melhor pneu, segundo o Inmetro, o melhor pneu com preço imbatível. Tudo isso na Gominha Pneus. As promoções, elas não vão parar, vou estar sempre por aqui lembrando. E aí, eu preciso reforçar para você que a Gominha divide em até 12 vezes. Vem pra Gominha Pneus! Tá na rede. Oferecimento Multimarcas Consórcios. O seu consórcio multibrasileiro. Blink. Conexão de verdade. A internet favorita dos mineiros. Podem não gostar, podem ter uma raiva danada. Brasileiro pode ter uma
tem uma giriza com o argentino, mas eu vou te contar, viu? Tem que respeitar, mas é muito, não é pouco não, é muito essa camisa dourada e azul do Boca. Na história, vamos lá, esse é o último pênalti batido pelo Hernández, não é isso? Isso. Isso, Hernández batendo o último pênalti aí para a equipe do Boca. Vamos colocar os melhores momentos do jogo aí que a gente vai falando a respeito dessa grandeza que temos que chamar de Boca Juniors. Boca Juniors é danado com o futebol brasileiro, mas não é danado, mas danado mesmo. Olha que jeito que a mãe da gente chamava, ô menino danado, é o Boca. O Boca enfrentou brasileiros em fases eliminatórias da Libertadores em 28 oportunidades. 28. Sabe quanto que é o placar pro Boca? 22-6. 22-6. Em 22 vezes, o Boca eliminou a equipe brasileira. Só alguns números ainda do Boca. O Boca é o primeiro time a eliminar um mesmo adversário, o Palmeiras no caso, em Libertadores. 4 vezes, 2000, 2001, 2018 e 2023. Uma outra curiosidade, essa aí eu até falei no início do programa. O Boca é o primeiro time na história da Libertadores a chegar na final sem vencer um único jogo de mata-mata. O Boca é a primeira equipe na história da Libertadores a chegar na final vencendo as disputas de pênaltis nas oitavas, nas quartas e nas semis. Valu, como explicar o Boca ter chegado nessa grande decisão? Cara, porque é uma história que começou realmente lá em 1977, infelizmente, quando o Boca foi campeão pela primeira vez em cima do Cruzeiro nos pênaltis e desde então nunca mais parou. É uma história, o Boca novamente vai ter a chance de igualar o Independiente de Avejaneda, o outro clube argentino que tem 7 títulos também. É, na minha opinião, um dos times do Boca mais frágeis da história que eu já vi, mas o time é ruim, eu acho que o time tem as suas incapacidades, mas o nível de organização e competitividade é aí. Tem gente que não acredita, eu não acho que resolva sempre, mas se alguém conseguir explicar, pelo menos para mim, uma outra questão que não seja também a mística, claro, esses atletas que estão aí não são os melhores da história do Boca Juniors, se entregaram, foram organizados e jogaram como puderam, mas há também um quê da camisa do Boca para mim na Libertadores e olha, vai para a final e é um adversário enrascadíssimo para o Fluminense. Valu, eu acho que, provocando meu amigo Eltinho, eu acho que na história do Boca tem algumas coisas que dá para explicar. O Amarília contra o Corinthians em 2012, 11, 13, 2013. O Amarília contra o Corinthians em 2013. E no jogo de ontem, especificamente, aliás, no confronto Palmeiras e Boca, eu responsabilizaria o Abel Ferreira. Eu acho que a forma como ele escolheu para colocar o time armado sem o Dudu, e aí ele tem encontrado essa dificuldade desde que o Dudu saiu. O Palmeiras disputou 7 jogos desde a saída do Dudu, marcou 3 gols. O Palmeiras nunca, em um mês de 2023, ficou sem marcar pelo menos 8 gols. O mês de setembro foi o único em que o Palmeiras fez 2 gols em 5 partidas. Então, assim, eu acho que desde a saída do Dudu, a escolha do técnico Abel Ferreira foi muito ruim. Ele fica 3 dos 4 tempos com o Mike jogando aberto de ponta direita. Não deu certo na Argentina, não deu certo no primeiro tempo do Allianz Parque, e quando ele justamente muda, o time melhora. Melhora antes até da expulsão do jogador do Boca, o Marcos Rojo. Melhora quando entra o Endrick, melhora quando entra o Luiz Guilherme, melhora quando entra o Kevin. Então, para mim, o Abel tem responsabilidade muito grande nessa eliminação do Palmeiras. Porque quando o Palmeiras teve um time com atacantes de fato, o Palmeiras foi muito melhor do que o Boca. E aí parou no ótimo goleiro Sérgio Romero. Para mim é o bom jogador desse time do Boca e o grande responsável por levar o time à final. Então, eu estava pensando também, Amanda, a respeito que a gente... Eu concordo com o Valu quando a gente analisa o Boca, o futebol do Boca na atual temporada, é um futebol ruim. Quando você vai pegando nome por nome dos atletas, você já vai vendo a qualidade, você já vai vendo essa régua sendo aumentada. Você acha que o período que o Boca terá de quase um mês, né, para trabalhar, que afinal é dia 4 de novembro, então quase um mês para trabalhar essa equipe. A gente pode ver uma equipe que iguala
Não só na vontade, é nítido que essa equipe do Boca tem muita, mas no futebol para encarar o Fluminense, porque hoje a gente, se for para apostar dinheiro, a gente apostaria fichas no Fluminense por causa da intensidade que tem jogado, a qualidade do futebol, mas pensando para o dia 4, dá para acrescentar algo e dá para colocar os 50-50 na grande decisão, Amanda? Acho que dá, acho que a ideia deve ser essa do treinador. Como você mesmo disse, né? Se fizer um comparativo individualmente falando, ainda tem peças que sobressaem ao futebol brasileiro. A experiência conta, acho que a camisa tem um peso também, isso acaba contando sim. Mas precisa entender que futebol não é só momento, né? É entrega, é vontade. Sim. Acho que isso sobressai muitas vezes a parte técnica e a parte tática. E a resposta que a gente teve foi exatamente essa. Mesmo o Palmeiras tendo tanto recurso como tem, recurso técnico, recurso de planejamento mesmo com relação ao treinador. Tem vários planos, né? Tinham vários planos a ser feitos, e ainda assim prevaleceu um plano somente, que era levar esse jogo para os pênaltis, né? Acho que estava contando muito com isso o Boca Juniors e conseguiu, prevaleceu realmente o que eles têm de mais forte, que é essa catimba, que é esse jogo de não deixar a bola rolar, não deixar o futebol acontecer, não deixar com que esses jogadores que a gente está careca de conhecer aqui no futebol brasileiro jogassem. Ontem a gente viu o Veiga muito preso, principalmente no primeiro tempo. Acabou até sobressaindo, para mim, na questão de criatividade, os garotos que tiveram tempo para fazer isso, mas, no meu ponto de vista, eu até concordo com o Thiago, foi pouco tempo para muita habilidade para esses garotos. Talvez se eles tivessem entrado logo no início, o jogo seria outro. Mas como ele mesmo gosta de falar, né, o treinador fala, não existe o si no futebol, né? Se as coisas não fossem daquela forma, enfim, acho que tenho certeza que o Boca vem muito melhor preparado pela moral que ganhou e por tudo isso que a gente está falando, pela parte coletiva e pela vontade. Tenho certeza que o Fluminense vai encarar o Boca com um respeito a mais, principalmente por ter passado pela equipe do Palmeiras. Dola, rapidinho, eu queria te ouvir também. O que me chama a atenção, Elton, é que assim, o Palmeiras tinha mais recursos, igual todo mundo já falou, tem mais recursos técnicos e tem mais recursos financeiros. Mas aí quando a gente vai ver as mexidas que o Abel precisou fazer, ele aciona 3 garotos, que o mais velho deles tem 18 anos. Né? Então você está numa semifinal de Libertadores, um time riquíssimo como o Palmeiras, com poucas opções de experiência no banco de reserva. Tudo bem que são garotos excepcionais, são todos muito bons de bola. Mas às vezes numa semifinal de Libertadores falta um peso no elenco também, né? E a catimba do Boca também prevaleceu muito. A gente tinha que ter um pouquinho mais de tempo para falar sobre o acréscimo do segundo tempo, que foi um absurdo. 5 minutos, foi uma vergonha. Isso aí ficou também uma mancha na partida. O Abel acaba até acionando mais um, porque o Fabinho entra também no lugar do Zé Rafael, né? No total foram 5 utilizados. 3 minutos e 10, a gente volta. Vamos lá, gente. Voltei aqui para vocês, para o intervalo, para a gente conversar mais um pouquinho. Registrando a participação da galera. Olha só, o Luciano Soares, do bairro São Sebastião, em Divinópolis, está mandando um abraço especial para o Eltinho e para o Everton Guimarães, HG, que está de férias, mas são conterrâneos aí do Luciano de Divinópolis. Um beijo para você, viu, Luciano? Valeu demais pela sua audiência por aqui. A gente tem aqui a participação também do Botelho, do Carlos Prates. Abel ontem morreu pelo Boca e deixou o campo na louca. Queria ver se fosse técnico brasileiro. Só gringo que é bom, né? Olha só, o Botelho, um beijo pra você. Até acho que o Abel é muito bom, apesar de ser arrogante, mas ele é muito bom técnico. O que eu disse ontem sobre essa questão de é só brasileiro não presta, é porque existe uma supervalorização. Em qualquer lugar do mundo, quem é bom tem que ser valorizado. Não importa se é brasileiro, se é português, se é argentino, se é mexicano. Se é bom, tem que ser valorizado. A questão é que a gente está vivendo uma realidade que qualquer um, não precisa ser ninguém, qualquer um é melhor do que o brasileiro. E não é bem assim, né? Isso é muito injusto, na verdade. Cara que não ganhou nada, não fez nada em lugar nenhum, chega aqui, eu não sei de onde que eles tiraram, que só porque vem de Portugal, só porque vem da Argentina, é melhor do que a gente tem aqui. O que eu falei ontem, eu vou repetir. Se eu posso fazer melhor, para que eu vou trazer uma pessoa de fora para para fazer pior do que eu mesma posso fazer? Eu acho que é um equívoco
equívoco que está acontecendo aqui com o nosso futebol brasileiro, com a nossa forma de gerir tudo isso. Carlos Gabriel, até que enfim o Diniz vai ganhar o primeiro grande título da sua carreira, merecido. Que é isso, Carlos? Está acreditando, né, que o Fluminense vai conseguir bater o Boca aí na final da Libertadores. Eu torço pelo Fernando Diniz, gosto dele e quero sim que ele ganhe essa taça, que vai ser não só a primeira Libertadores dele, o primeiro título de expressão, mas também a primeira Libertadores do Fluminense, né? Então eu gostaria sim que o Diniz fosse campeão dessa Copa Libertadores. Vamos ver o que é que acontece, até porque tem o Boca Juniors pela frente, é um time difícil, encardido para as nossas equipes brasileiras, só o Galo. O Galo tem se dado bem, hein, contra o Boca nas últimas edições aí. Mas os times brasileiros costumam sofrer muito, até porque é uma grande equipe, tem que respeitar sem sombra de dúvidas. Bora voltar lá pro estúdio, tem mais donos da bola. Beijo, gente! Alô, alô, meu povo, eu tô aqui para falar de uma coisa muito importante. Você tem vontade de ser dono do seu próprio negócio? Você quer investir em algo, mas não sabe o quê? Eu tenho o caminho para você. Preste atenção, porque é muito importante o que eu vou te dizer. Aqui é certeza de um investimento certo, altamente lucrativo, e não tem negócio de pirâmide, Bitcoin, é coisa séria e lucrativa. Vem com a gente, venha para a Afiminas. No mercado há quase 30 anos, cuidando das marcas Droga Rede, Poupa Minas, Poupa Brasil, oferecendo a oportunidade de fazer você um grande associado. Por que você vai performar bem? Por que a sua loja será sucesso, assim como as outras 130 já inauguradas? Porque nós temos tudo o que você precisa para abrir a sua loja. Você vai ser um franqueado, um associado de um negócio altamente rentável. E por que seu negócio é rentável e pode ser muito bom? Porque nós temos ferramentas de métricas com muita segurança, com a informação, até o ponto para montar sua loja, a gente escolhe para você, informando quantas pessoas passam por ali por dia, projeção de ganho, de faturamento, em quanto tempo você já tem o seu dinheiro de volta. É um baita de um negócio, então entre em contato conosco no telefone que está na sua tela, 37 é o código, 99926-2121, 99926-2121, 37 é o código que é Divinópolis, venha fazer parte e abrir a sua farmácia conosco. Droga Rede, Poupa Minas e Poupa Brasil. Seja dono de sua farmácia com a gente. Gente, poucas vezes eu vi esse estúdio pegando tanto fogo igual pegou agora, do intervalo até agora. O sininho tocou aqui, ó, o Thiago e o Valu ainda estavam discutindo ainda. Pessoal, agradecer a paciência de vocês aí ao longo da semana, estou substituindo o HG. Na próxima semana também eu ainda peço a audiência de vocês e a paciência. O HG volta na outra semana, tá? Então, gente, muito obrigado. Amanda, valeu de novo. Dola, sempre muito bom. E minha dupla dinâmica, beijo pra vocês. HG é o Dudu, você é o William. Tamo junto.